senhores, muito boa noite. Estamos, neste momento, dando início ao debate estadual que vai abordar e discutir a violência contra a mulher. Uma realização da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, coordenada pela excelentíssima senhora deputada estadual Ada De Luca. Nosso Estado é o segundo com maior índice de violência doméstica, perdendo apenas para o Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, nos últimos 4 anos foram registrados 192 casos de feminicídios. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora deputada estadual Ada De Luca. Excelentíssima senhora deputada estadual Marlene Fingler. A senhora presidente da Comissão Permanente Disciplinar do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Elisete Lanzoni Alves, que neste ato representa o Tribunal de Justiça. A senhora coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIM Santa Catarina, Célia Fernandes. A senhora coordenadora estadual da Mulher, Aretusa Larroide. A senhora presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC, Tami Fortunato. Registramos a presença das seguintes autoridades. Senhora secretária da Coordenadoria da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Michele Rigel. Senhora secretária parlamentar Elaine Otto, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal Carmen Zanotto. Senhora presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista de Santa Catarina, AMT Santa Catarina, Janete Teixeira. Senhora ouvidora-geral da Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina, OAB Santa Catarina, e coordenadora estadual do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Janaína Gesser, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente Gilberto Lopes Teixeira. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra e conduzir os trabalhos a coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora deputada estadual, Ada De Luca. Boa noite a todas. Antes eu quero registrar o meu protesto. Uma pena que isso aqui não esteja cheio de mulheres. Quero cumprimentar. Mesmo ausente, tem alguém aqui representando a desembargadora que fraturou a perna ontem à noite e não pôde vir. Quem é representante? Tu que está representando? Ótimo. Tá. Cumprimentar em teu nome, em nome da desembargadora e o teu, a todas as mulheres aqui da mesa, a minha colega deputada, a Celine, enfim, todas vocês. Tá? Primeiro, eu quero dizer que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E falta fazermos isso em Santa Catarina, porque eu sei que muita gente sabe que tem algum atrito em algum lugar, mas aí vem aquele velho chavão que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Para mim, se mete a colher, a pá, a inchado, o que tiver. Tá? Nós somos o segundo estado, né? Só perdemos para Rio Grande do Sul,
agressão, feminicídio, todas as vergonhas, recalques, problemas psicológicos que possa a mulher enfrentar. Com 192 feminicídios nos últimos 4 anos, representa um número muito alto, gente. Muito alto mesmo. E tá chegando num ponto que parece que está perdendo o controle, que é um vírus, que é uma doença. Não sei, ainda bem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens aqui, 9, 10 a nos escutar. Porque nós precisamos que esses homens que são contra essas agressões nos abracem e caminhem com a gente. Cabe aqui, no nosso debate, avaliar se esses números aumentaram porque os canais de denúncias estão mais acessíveis ou se realmente os homens estão se sentindo machões demais e impunes demais. Nesse momento, o feminicídio está em alta, mas não podemos esquecer as agressões, como eu já falei, os estupros, os assédios, a violência psicológica sofrida por uma mulher. E esses números também são altos. Eu acho até que a gente já tinha que lançar uma campanha, nós mulheres, não estou falando só nós deputadas, não, nós entidades, uma educação em escola. Educação na escola, para que nós tenhamos um futuro com mais dignidade. Porque eu acho que quem já está na faixa de 40 anos por aí, é difícil tu mudar um pouco. Acho um pouco difícil. Né? Eu acho que se as mulheres não denunciarem literalmente, se as mulheres literalmente, a gente até entende e sabe, como eu estava discutindo aqui ainda há pouco, que muita coisa é um problema social, porque aquela mulher que vai denunciar, consequentemente, ou ela vai apanhar uma surra depois, ou ela fica sem o leite e o pão da sua família. Então, também é um problema social. Né? Mas eu estou inconformada com o que eu vejo, mas inconformada mesmo. Todos nós aqui temos filhos, irmãos, netas, né? Sobrinhas. Pode acontecer. Não acha, comigo não acontece. Né? Não tem mais classe social. Não tem. Eu conheço muita bacana, que tem seu carro, que tem seu bom apartamento, até na beira-mar. Porém, apanha. Ou então, verbalmente é agredida. Psicologicamente fica frustrada. Essa mulher tem que dar a cara a tapa, falar as coisas. Que as outras também vão se encorajando. Né? Eu fiz um projeto agora, gente. Eu não fiz um projeto, eu copiei o projeto, sou bem franca. Tá? Lá de São Paulo. Que muitas vezes a gente encontra um casal num bar, né? Assim, ele falando baixinho, ela falando baixinho, mas ele assim, ele está assim, ó. Só falta quebrar o braço dela. Ou então, sem estar assim, está ameaçando de outra maneira. Em São Paulo, tem uns cartazes que é colocado, e esse projeto está tramitando já na casa para nós fazermos aqui, em Santa Catarina. Vai nos banheiros femininos. Mas não só em restaurante, bares, casa de baile, casa de show, escambau que tiver. Tá? E diz, oi, você aí, está tudo ok? Se você estiver se sentindo ameaçada por alguma maneira, vá ao bar ou dirija-se a um garçom e peça o drink Maria da Penha. Esse drink não existe. Isso é uma senha. Tá? Eu achei sensacional. Nesse caso, vou terminar para depois dizer como é que nós temos que fazer a campanha. Nesse caso, o garçom já é avisado, ou o cara da festa, ou do bar, de comum acordo com o dono, o proprietário. E ele orienta os seus funcionários. Que ela, de repente, está saindo do banheiro, ela já pega no garçom e diz, me dá um drink Maria da Penha. Qual é a obrigação daquele bar? Levar a mulher até o estacionamento, levar a mulher a pegar um Uber, pegar um táxi. Né? E, em casos extremos, como a gente sabe que já aconteceu por aí, chamar até a polícia. Entende? Então, eu espero que depois vocês todos aqui me ajudem nessa campanha, porque é um projeto, mas tem que ter a campanha para que os bares, restaurantes, boates venham a aceitar
Vocês sabem que o machismo é grande, né? Então, tem que ter uma campanha para isso. Não vai ser só largar o projeto e deixar. O negócio tem que ter começo, meio e fim. E assim nós poderemos pegar uma parcela das mulheres do Brasil, que são as nossas catarinenses, para ter um resguardo, né? Talvez a gente evite brigas violentas, morte, canivetadas, facadas, esbofeteamento dentro de carro, que a gente sabe que existe, entende? E estão saindo de uma festa, de um restaurante, Então, tem muitas maneiras de como agredir a mulher, né? E, então, eu queria pedir essa ajuda depois para vocês. A hora que esse projeto passar, eu comunico a todas as entidades organizadas para que juntos a gente venha trabalhar, tá? Inclusive no fator psicológico, né, que para mim é o pior de todos. O fator psicológico é um dente quebrado, tu arruma, os olhos roxos, ele clareia, mas no psicológico são anos. Não, mas não é verdade? É verdade, vamos cair na real, vamos deixar de ser hipócrita. É verdade, né? Então, agora, isso aqui era só uma palavrinha assim para vocês, para dizer do meu inconformismo, que se eu for falar aqui, eu vou varar a noite, como diz o outro. Eu queria agora passar a bola para frente. Gostaria da avaliação de cada uma das componentes da mesa, para depois nós iniciarmos o debate, que eu acho que eu também sou muito contra esses debates que a gente vai, essas palestras que a gente vai, e que a gente fica aí sentada e não exterioriza o que sente, né? Então, depois cada uma levanta, exterioriza o que pensa, formula uma ideia, porque várias cabeças pensando é muito melhor, né? Então, eu gostaria de, não com grandes tempos, mas com um tempo mais ou menos limitado, senão nós não saímos. Porque o problema da mulher é tão grande, tão sério, tão antigo, que nós poderíamos virar a noite, o dia, ou amanhã, ou depois da manhã, e não terminava, né? Então, eu começo por ti, minha quase conterrânea. Alô? É só uma apresentação? Não, eu acho que tu já pode formular alguma coisa, não tem assim uma pauta Boa noite a todo o público que está aqui presente, especial. Aretuza, uma das coisas assim, ó, a tua avaliação, por que o nosso Estado chegou nesse ponto, digamos? Todas, né? Eu gostaria de cumprimentar especialmente aqui a Ada, né, presidente da bancada feminina, e as demais deputadas, todas as representantes aqui que estão aqui na mesa, representando seus segmentos importantes nesse processo de enfrentamento à violência da mulher no nosso Estado, e a todos vocês que vieram aqui, com certeza, buscar e poder contribuir de alguma forma nesse enfrentamento e nesse fortalecimento de uma rede que se forma desde o momento em que a gente quer encarar esse desafio e quer ver as mulheres, os nossos familiares, as nossas amigas, enfim, vivas, vivendo de forma digna, vivendo dentro de uma democracia com seus direitos. Cumprimentar aqui a Idenice, uma grande parceira, uma pessoa admirável, que, dentro do viés da igualdade racial, tem levantado uma grande bandeira aí. Eu gostaria de dizer que, para a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, ao qual a coordenadoria estadual ela está vinculada, nós acreditamos que isso tudo, essa revolução, ela veio assim de uma forma muito nesse roupante, até em função do trabalho que está sendo realizado nos equipamentos de acolhimento às mulheres nos municípios. Nós temos, hoje, um trabalho, nós temos os equipamentos de CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que somam exatamente uns 300 equipamentos em todo o Estado. Os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, de Assistência Social, que somam aproximadamente uns 100 equipamentos,
e fazem parte de um programa do Sistema Único de Assistência Social, e que ele é muito recente no nosso país, há pouco mais de 10 anos. Então, até esses equipamentos, esses profissionais estarem nesses locais para receber a mulher, receber a mãe, receber a família, receber até o agressor, por que não? A mulher ela tinha apenas a delegacia, então ela tinha o posto de saúde, ou era saúde ou era delegacia. E aí, por tabu, né, por vergonha, então ela se calava. E a violência doméstica ela é uma violência silenciosa. Ela sofre, ela existe, e, por conta de todo um tabu, de toda a questão cultural, ela não vem à tona. E aí, com esses equipamentos, com certeza, né, isso veio contribuir. Isso foi, ao longo desses 10 anos, esse fortalecimento do Sistema Único de Saúde, através desses profissionais, que também hoje eles são a porta de entrada dessas vítimas, dessas mulheres, que querem ou não entrar numa relação violenta, ou ela quer sair. Então, o CRAS ele faz hoje um trabalho, os profissionais ele atuam como uma prevenção, assistência básica, aonde o direito da mulher ainda não foi violado, da mulher, aí quando eu falo mulher, a criança, o idoso, ou então, quando ela já aconteceu, ela já foi violentada, o seu direito foi violentado, ela, então, tem os CREAS, onde os profissionais, aí numa extensão maior, com especificidade maior, então, eles dão encaminhamento para essa mulher que já foi agredida e que ela precisa, sim, registrar boletim de ocorrência, ela precisa de medida protetiva, ela precisa de um tratamento psicológico, psicossocial. E aí onde eu quero chegar, Ada? É muito recente, isso tudo é muito recente, e aí, hoje, a gente pode dizer que, sim, de repente, existiu agora um encorajamento maior das mulheres para poderem ter uma alternativa que não seja a opressão da segurança pública, né? E estão conseguindo fazer a denúncia, estão conseguindo chegar e fazer a denúncia. Existe também o canal 180, que está na mídia, né? E as pessoas as mulheres estão confiando nele, que é, sim, um disque, é, sim, um canal direto, onde tem profissionais, e que, acionados, identificando ou não, a pessoa pode fazer de forma anônima, já aciona, né? Ele concentra em Brasília, mas com profissionais do Ministério Público, da Defensoria Pública, e que aciona a Segurança Pública do Estado e que já começa a investigação. Então, isso são mecanismos que são recentes e que está conseguindo ganhar um corpo, visibilidade. Mas e por que essa visibilidade? Porque momentos como esse desta noite, ele vem acontecendo com mais força e com mais frequência. E eu fiquei feliz na Semana da Mulher e no mês todo da mulher, que as demandas que estão vindo do município em relação à passagem do Dia da Mulher, ela não ficou apenas na passagem pela comemoração em si, apenas do Dia da Mulher, porque eu sou mulher. Não, mas como um dia de busca de garantia de direitos. Então, quase todos os 295 municípios do nosso estado se manifestaram ou através de debate, ou através de passeata, ou através de vigília. Então, isso está ganhando corpo. E aí, será que esses profissionais estão preparados para receber essas mulheres, que estão sabendo denunciar mais, estão criando coragem? E aí, uma grande preocupação nossa da assistência social, o fortalecimento dessa rede de atendimento, né, assistência social, conversando com a segurança pública, com a saúde, o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, enfim. É uma grande batalha de todos nós. Sociedade civil, ao qual aqui eu referendo o trabalho do CEDIM,
que é um grande parceiro na garantia, na luta da garantia dos direitos da mulher. Então, essa grande rede é que eu acho que a sociedade está tomando consciência de que ela é necessária e que é preciso. Tá? Para o Estado, hoje, que tem uma governadora, uma vice-governadora mulher, a nossa secretária de Assistência Social, Maria Elisa de Caro, tem um grande trabalho voltado aos direitos humanos. Eu vejo uma perspectiva muito grande, principalmente, de olhar diferente para as questões da política da mulher. Uma sensibilidade maior. E, para o governo, hoje, eu posso dizer para vocês que, economicamente, é muito mais econômico ter um trabalho de prevenção efetivo, que essa mulher, essa criança, esse idoso, ele não chega a ser violado, ou manter um indivíduo num sistema prisional ou num socioeducativo. Isso é lógica. Só que, muitas vezes, o nosso trabalho na assistência social, a gente não consegue mensurar quantas mulheres foram lá, conseguiram sair desse relacionamento abusivo, quantas crianças, adolescentes, né, de todo um trabalho socioeducativo, ele não entrou na questão na questão dos seus direitos violados. Enfim, depois a gente vai continuar debatendo, mas eu queria resgatar um pouquinho do que é assistência social, do trabalho da Coordenadoria de Assistência Social em relação à política da mulher. Passa por esse fortalecimento da rede de acolhimento lá no município. Muito obrigada. Desculpa se eu ultrapassei aí, Ada. Ultrapassou bastante. Desculpa. A gente se empolga. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora à deputada Marlene, né, para também, nos seus 5 minutos, fazer uma pincelada sobre o problema da mulher, porque senão vocês não vão falar, não vão questionar, e nós precisamos colher dados. Bom, então eu vou falar rapidinho aqui. Boa noite, Ada, a todas as componentes aqui da mesa. Não vou nem citar, né, Ada, para agilizar. Hoje nós tivemos uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, e a deputada Ada é a presidente dessa comissão, e uma das ações, eu entrei com um requerimento solicitando 6 audiências públicas no Estado para podermos discutir exatamente esse tema, para trazermos à mesa Secretaria de Assistência Social, Ministério Público do Tribunal de Contas, que tem um estudo bastante aprofundado sobre esse tema, coordenado pela doutora Cibele. Também, aí, obviamente, Secretaria de Segurança Pública, TJ, CEDIM, enfim, vamos trazer todos os órgãos afetos à área para que a gente possa ter, porque eu não tenho hoje... claro que eu estou começando agora também, eu nunca parei para estudar o caso com mais profundidade, mas eu não tenho clareza sobre os números. Então, o que a gente gostaria de ver em primeiro lugar é isso, fazer um diagnóstico claro dos números e também assim, o que ou em que proporção, em que medida esses instrumentos ou esses equipamentos públicos estão funcionando efetivamente para essas mulheres, né, para ver se eles são, de fato, um espaço que a mulher se sente segura para poder fazer a denúncia e depois ter um lugar para ficar. Como é que a gente pode promover, depois da pessoa ser acolhida nesse lugar, também uma qualificação dessa mulher para que ela possa entrar para o mercado de trabalho, porque grande parte dessas mulheres não tem essa possibilidade, né? Elas acabam voltando, né, para casa em função porque tem filhos, porque dependem do marido, enfim. Então, o requerimento foi nesse sentido, para que a gente possa fazer nas 6 maiores regiões do Estado, audiências públicas com todos esses órgãos, e que a gente possa sair dali, depois desse debate, com números muito claros, que a gente já tem, mas a gente precisa juntar todos esses órgãos e, a partir dessas informações, poder criar
ou apoiar, né, estabelecer parcerias com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Assistência Social, com todas as redes que estão envolvidas e engajadas em ajudar a resolver esse problema, e conseguir efetivamente dar um encaminhamento, né, para esse problema, que eu considero extremamente sério, não sou eu que considero, é um problema extremamente sério. Eu sou do extremo oeste, né, sou de Itapiranga, e o extremo oeste é uma das regiões que tem o maior número de feminicídios. Então, a gente tem uma cultura muito machista, mas a gente precisa, quem sabe, também conversar com esses homens. A gente precisa chamar atenção para o tema. A gente precisa conversar com as pessoas para fazê-las entender que isso é, sim, um problema, né, e que a gente precisa buscar ajuda para encaminhar uma solução. Então, acho que, a partir disso, a gente começa a conversar com informações muito claras e com encaminhamentos também muito claros para o tema. Muito obrigada. Passei os 5 minutos? Não, tá bom. Porque não adianta, daí cada uma quer vender seu peixe, não dá certo, né? Eu quero convidar agora, para ir lá um pouquinho, lá daquele lado lá, a doutora Tami. A doutora Tami é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Boa noite, deputada. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a presença dos 2 homens que compõem a Comissão de Combate à Violência Doméstica do IASC, Dr. Sandro e Dr. Matheus, porque da nossa comissão, que são 6 pessoas, 4 mulheres e 2 homens, somente os 2 homens vieram. E eu acho que isso é muito importante, né? Se me permitem também, gostaria de cumprimentar, dar uma boa noite ao meu marido, meu parceiro de alma, meu parceiro de luta, que trabalha comigo no combate à violência doméstica. Nós palestramos juntos no combate à violência. E é uma luta de casal, vamos assim dizer. É o que está filmando? Oi? É o que está filmando. Prazer, seja bem-vindo. Então, assim, trazendo um pouquinho de dados estatísticos, vamos lá. A violência doméstica, hoje, ela é considerada uma pandemia, que é o nível mais alto, né? É mais sério. A mais séria das endemias é a pandemia, que abrange todo mundo. Ela é mundial. Hoje, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo, o Brasil ocupa o 1º lugar da América Latina e Santa Catarina ocupa o 2º lugar do Brasil. É triste, é uma realidade muito triste, é um índice muito alto e nós estamos muito mal colocados. Por outro lado, eu estava conversando com a doutora Elisete um pouquinho antes, a gente estava comentando sobre isso, né, doutora? E por quê? Por que agora um índice tão alto? Será que aumentaram os casos de violência doméstica? Será que foi isso? Ou será que a população está tendo mais conhecimento do que é a violência doméstica e denunciando mais? Por que Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão lá, no top? É porque os maridos batem mais, existe mais violência doméstica, ou porque as mulheres têm mais conhecimento para denunciar? As mulheres têm mais conhecimento, nós somos um povo mais culto, e mesmo nesse povo culto, existe a prática da violência doméstica. E a violência doméstica, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o soco no olho. É a violência psicológica, é o dinheiro que o marido tira da mulher, o empréstimo que ele fez na conta dela. São as noites que ela teve que ter relação que ela não queria ter. Ela é a mal falada no bairro, na vizinhança. Isso é violência doméstica. E é muito bom que todo mundo saiba, né? Acho muito legal e extremamente importante a campanha que as colegas fazem de prevenção, de trabalho, na luta. Mas não é só a denúncia. Como é que nós vamos combater a violência doméstica? Tem um ditado que fala que é de pequeno que se torce o pepino. Também. Acho que é assim o ditado que se fala, né? Como é que nós vamos educar esses homens a não baterem e as meninas a não serem agredidas? É na escola. E aqui nós temos 2 representantes do Legislativo que conseguem fazer isso por nós. Através de projetos extremamente importantes, isso pode ser inserido na grade curricular. Capacitar os professores, vamos lá, vamos capacitar professores da rede estadual e municipal. Que seja aula uma vez a cada 15 dias, mas o importante é que esteja na grade.
As crianças têm que aprender de pequenininhas que você não pode bater e você não pode apanhar. Na minha casa é assim, eu tenho um de cada, eu tenho um menino e tenho uma menina. E, às vezes, ele tenta levantar um pouquinho a voz e eu já falo, opa, isso é violência doméstica. Já para ficar esperto de pequeno. E lá ela já sabe. Tem que estudar, tem que ser empoderada para não depender de homem. Porque no dia que levantar a voz, olha, é só um tchau. E é assim que tem que ser. Não só na minha casa, mas na casa de todo mundo. Por quê? Nós vivemos num mundo machista e a gente precisa quebrar essa cultura. Ainda comentando com a doutora Elisete um pouquinho antes, eu estava conversando com uma conhecida e ela me passando um caso que aconteceu no Carnaval. Ela falou, porque assim, as pessoas já olham para a gente e já assimilam com violência doméstica, né? E dela me olhou e ela falou assim, Tami, tu visse aquelas duas que apanharam da polícia lá no Carnaval? Mereceram, né? Bem folgadas. Gente, eu juro assim para vocês, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Pensei, como é que essa menina tem coragem de falar isso para mim? E eu falei, fulana, você, uma mulher, que está grávida de uma menina, que pensamento é esse? Que mulher que merece apanhar? Nenhuma mulher merece apanhar, seja ela folgada ou não. Ninguém merece apanhar. E até eu estava comentando que eu achei que ela estava se referindo a um caso que aconteceu em São Paulo, que um PM falou, eu não tenho cerimônia em quebra-cara de mulher, porque provavelmente ele aprendeu isso em casa, né? É a cultura que nós precisamos quebrar. Mas não, ela estava falando de duas mulheres que foram agredidas aqui no Carnaval de Florianópolis, porque foram defender um terceiro que não tinha nada a ver. Uma advogada, a outra é jornalista. Então, é isso, assim, a minha mensagem é essa, é que a gente comece, de pequeno, a mudar essa cultura, porque nós aqui, nós não mudamos mais. É como a deputada falou, depois dos 40, já não adianta. O que era para ser já foi. Mas de pequenininhos nós ainda conseguimos. Quem sabe, se todo mundo começar conversando com seus filhos, com seus netos, trabalho de formiguinha, deixar o machismo de lado e saber que nós somos iguais, homens e mulheres, em direitos e obrigações, quem sabe a gente consiga. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Tami, você me lembrou, porque hoje minhas filhas não vão mais aniversário de criança, né? Mas eu fui levar a minha filha no aniversário de criança muitos anos atrás, ela está com 45 anos, e chegou um tamanho dela, um menino, chorando. E o pai perguntou por que eu estava chorando. Ah, porque o amiguinho tinha batido. Vai lá e dá uma porrada. Eu olhei, isso, ó, tem anos, hein? Eu olhei e disse, estás ensinando, estás colocando um agressor. O menino chegou pequenininho, andando, disse assim, pai, dê a porrada, pai, dê a porrada. Eu não sabia nem falar direito. Então, se a senhora me permite, voltando um pouquinho, me lembrou um caso agora de uma criança que estava na escola, um menino de uns 6, 7 anos, acho que eu vi na internet, e ele foi lá e deu um soco na amiguinha no colégio. O que a mãe do menino fez? Comprou umas flores e deu para o filho levar para a menina que ele tinha batido. O que esse menino aprendeu? Que eu vou lá, eu vou bater, eu posso dar o soco, eu posso bater, e depois eu levo flores e está tudo bem. Quem foi que ensinou isso? Foi a mãe. Por isso que eu digo, temos que deixar o machismo de lado. A mãe deveria ter ensinado, você fez errado. E você vai ser punido pelo erro que você fez, seja lá a punição que fosse, de tirar um brinquedo, videogame, seja lá o que fosse. Não de dar flor no pretexto de, ó, deu a flor, está tudo bem. A mãe já ensinou errado. Tem mulheres que apanham e ganham flor, tem outras que apanham e ganham chocolate, tem outras que apanham e ganham uma bolsa e vai por aí afora. Agora nós vamos ouvir a professora doutora Elisete Lanzoni Alves, né, TJ, representando, no momento, a desembargadora Somariva. Manda ver, doutora. Boa noite a todas e a todos. Aqui na pessoa da deputada Ada, eu cumprimento as minhas companheiras de mesa e companheiras e parceiras de luta no combate à violência, porque cada qual aqui na sua atividade, né, faz o que pode
para levar esse assunto para frente. É difícil, o meu papel de substituição da desembargadora Salete Silva Samariva, né, aquele espírito iluminado, né, por onde ela vai, ela sempre cativa as pessoas, mas vou procurar cumprir meu papel em 5 minutos, né, para dizer que a violência é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública e assim tem que ser enfrentado. Nós chegamos a essa situação aqui no Sul, principalmente, e aí se referiu a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque aqui, no meu entendimento, pelas pesquisas, pelos números que a gente tem levantado, realmente existe uma assistência maior da mulher que está se encorajando a tomar providências. Então, hoje, nós estamos descortinando algumas cifras ocultas que antes não apareciam, que são esses números, essas estatísticas que têm vindo à tona, mostrando a cara de cada estado e o seu nível de violência contra a mulher. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um olhar otimista para o assunto, porque nós estamos aqui reunidos. Poderíamos ter, e aí eu me junto ao coro da deputada Ara, que nós poderíamos ter não só esse plenário repleto, né, mas todos os eventos que se trata da mulher, e não em homenagear uma fragilidade, mas lembrar do motivo pelo qual existe a data de 8 de março, e todas essas discussões, né, regionais, municipais, estaduais, enfim. Mas também a gente precisa falar um pouquinho do que se tem feito. E aqui, como eu represento a desembargadora Salete Silva Samariva, eu vou dizer o que o Tribunal de Justiça tem feito em relação a essa questão. Nós temos lá uma coordenadoria voltada à questão da violência doméstica, que tem feito algumas ações muito importantes nesse sentido, e aqui a Michele, assessora da desembargadora Salete, mestranda na Universidade Federal, e a dissertação de mestrado dela é nessa área, e eu tenho muito orgulho de orientar esse estudo. O que nós temos feito lá no CEVID? Primeiro, cursos a respeito do feminicídio e a questão de gênero. Aliás, sou aluna desse curso, um curso EAD feito pela nossa Academia Judicial, que tem atendido aproximadamente que atendeu em 2018 1.000 participantes. E nós estamos, se eu não me engano, agora com 500 inscritos no curso, né, Michele? Entre a magistrados e o pessoal do corpo. Terceira edição desse curso. No ano passado, 250 processos sobre assuntos de feminicídio entre tentados e consumados. Então, nós estamos aí também com um número de atendimento, com atenção especial, inclusive, em relação ao andamento, né, mais célere do processo. 11.000 medidas protetivas requeridas. 11.000. Formar para Transformar, que é um projeto também que trata da capacitação de docentes acerca da atuação e prevenção da violência doméstica, porque também aqui reforço as palavras da Tami em relação à questão da educação. Assim como nós temos que ter a educação formal da gramática, da matemática, nós temos que ter a educação política, nós temos que ter a educação social e a educação voltada para a ética no relacionamento, e isso é em relação a todos os gêneros, né? Envolvendo todos os seres humanos, envolvendo o ambiente, porque se nós não entendermos que nós somos apenas um microelemento desse ambiente, nós não entenderemos essa importância da relação. Projeto Etos, que fomenta boas práticas nas comarcas, parcerias com a Secretaria de Educação do município de Florianópolis e Siderópolis,
e também programação aí para 2019 para Itapema, Biguaçu, São Miguel. Tá? E mais do que isso, quando nós falamos em poder judiciário, nós geralmente entendemos da prestação jurisdicional, da ação do poder judiciário para fora. Mas nós estamos agora, em 2019, também voltando o nosso olhar para a violência dentro do poder judiciário, e para isso nós estamos fazendo um projeto de pesquisa na nossa Academia Judicial. Eu coordeno esse projeto junto com a Michele, e entre magistrados e servidores, porque nós queremos saber, né, a quantas anda a questão da violência interna no Poder Judiciário, em todos os sentidos, inclusive das mulheres que sofrem violência doméstica e que isso acaba repercutindo no desempenho enquanto servidores, enquanto magistrados do Poder Judiciário. Tá? Então, esse número que a gente vai buscar em 2019, né, Michele? Isso significa que o Judiciário tem se atentado, sim, não só para a sua responsabilidade no sentido da prestação jurisdicional, mas também para a sua responsividade no sentido do dever de dar a resposta à sociedade sobre um problema que é assente, precisa ser conversado, falado, tocado, sem qualquer constrangimento, principalmente aquele que vem assim, mais uma vez, de novo, sim, de novo, todas as vezes que precisarmos falar sobre o combate à violência, nós vamos falar. Isso, nós não vamos nos calar mais daqui para frente para toda a eternidade. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de trazer alguns dos projetos feitos no CEVID, né, e representar, então, a desembargadora Salete Silva Somariva, e aí nos colocamos à disposição para as perguntas. Obrigada. Todas nós vamos precisar muito. Agora, eu queria que a Célia Fernandes, que é coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, usasse a palavra. Célia. Boa noite a todas as senhoras, aos senhores, e também, na pessoa da Ada, cumprimento a mesa. Só para fazer uma correção, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, de Santa Catarina. Coordenadora é da coordenadoria, né? Só para corrigir, tá? Tá, desculpa, eu recebi a ficha pronta. Não, só foi isso, ela lá, ó. sem problema. Só para dizer, corrigir. Nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina. Ele está de aniversário esse ano, completando 20 anos. O Conselho Estadual. Nós temos trabalhado a questão de garantia dos direitos da mulher. E um dos nossos trabalhos é também levar fazer com que os municípios também tenham o seu Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. No estado de Santa Catarina, nós temos 295 municípios e, infelizmente, só temos 28 conselhos municipais. Quando se fala que o estado de Santa Catarina é o segundo estado mais violento do país e o nosso Brasil é o quinto, há uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que a cada 10 minutos a gente sabe que uma mulher está sofrendo de violência. Enquanto nós estamos aqui, mais de 7, 8 mulheres já sofreram violência. E também, quando se fala em questão de violência no Estado, segundo os dados, a Justiça Catarinense está com 41.743 processos em andamento envolvendo violência doméstica contra a mulher. Vocês já imaginaram a quantia? 41.740, quase 42 mil processos, né, envolvendo a violência da mulher. Então, esses dados nos deixam muito assim
preocupadas, né? Muito preocupadas. Falando de direitos, eu gostaria aqui de... não vou ultrapassar os 5 minutos. Vou ler os 12 direitos que, infelizmente, as pessoas esquecem, deputadas e senhoras e senhores. Segundo a ONU, nós temos os 12 direitos. Direito à vida. Então, ninguém pode roubar a nossa vida, ninguém pode nos matar. Direito à liberdade e à segurança pessoal. Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação. Direito à liberdade de pensamento. Direito à informação e à educação. Direito à privacidade. Direito à saúde e à proteção desta. Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família. Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los. Direito aos benefícios do progresso científico. Direito à liberdade de reunião e participação política. A gente tem esse direito. Temos que participar muito mais, né? Direito a não ser submissa a torturas e a maltratos. Então, aqui, li rapidamente esses 12 direitos que são descumpridos quase que todas as horas, todos os dias. Então, obrigada por a oportunidade de estar aqui com vocês, Ada, e a deputada Marlene, e as demais colegas e vocês. Muito obrigada. Eu só espero que no próximo, porque é o mês inteiro, né? Cadê a programação? Pois só espero que na próxima venham mais mulheres. Homens também, claro. Bom, enquanto eu observo aqui, para depois dizer para vocês propagarem, ou então a gente, não sei se ainda tem folder, para dar para quem não tem, eu gostaria que vocês também questionassem. Porque só nós falando, não é legal. Está aqui, minha filha, vem cá. Depende da voz, mas vai aqui, menina. Adorei esse menina, repete 3 vezes. Boa noite a todos, a todas e a todos que estão aqui. Eu quero parabenizar a mesa, que nos seus 5 minutos deu um recado imenso. Eu acho, Ada, que nós não somos poucas, não. Diz um ditado, vem quem tem que vir. E nós temos que entender qual é a finalidade, por que nós estamos aqui. Eu acho que nós somos uma célula, com tantas células que estão aí em Florianópolis, no estado inteiro, fazendo esse movimento que resulta nessa quantidade de denúncias que estão aparecendo, e me parece que Santa Catarina é uma certa vanguarda, né, nesse trabalho que está sendo realizado. Eu anotei algumas coisas aqui rapidamente, 5 minutos ou 3. Deputada Ada, parabéns por essa... 3, né, amiga? Porque o resto também quer falar? Sei. Não, assim, ó, eu quero dizer o seguinte, que eu anotei 2 coisas importantes. Eu vou dizer por que isso. O projeto da deputada Ada, né, você tem um drink sem beber, né, tristeza, essa é a única tristeza. Mas esse projeto é importante porque ele vai caminhar numa área onde nós sabemos que há uma violência muito profunda, com um sorriso e através de um copo de bebidas, sabe disso. Parabéns também às deputadas por essas audiências públicas que vão realizar, que vai fortalecer todo esse nosso trabalho. Celinha, para você tem uma pergunta importante. O Conselho dos Direitos Estaduais da Mulher, ele é deliberativo? Ele é normativo? Eu quero perguntar se o governo do Estado precisa encaminhar ao Conselho Estadual da Mulher
o seu programa de governo. Por quê? Eu faço essa pergunta. Porque nós não temos aqui em Santa Catarina, ou eu não sei se tem em outro estado, não encaram a questão da mulher como disse a nossa companheira ali, ó, violência é um problema de saúde pública. Então, nós temos que trabalhar que, a partir de agora, nós não podemos ficar abaixo numa gerência, numa secretaria. A questão da mulher tem que ser encarada pelo governo do Estado, por nós catarinenses, como uma política de Estado e não de governo. Não pode mais ser uma proposta de cada governo que chega, ou ele coloca lá do lado do governador, ou coloca a secretaria numa questão de gerência. Política de Estado, como estão dizendo aqui, tem que ser enfrentada de verdade. Nós temos, deputada Ada, que batalhar para ter uma Secretaria Estadual da Mulher. Para te dar um retorno, eu estou no 4º mandato. Tu sabe que eu não sou de escutar calada. Eu estou no 4º mandato. E todos os governos eu insisti. E dancei. O que é que está precisando mais? Sim, claro. E o que é que está precisando mais? De mais mulheres participando da política. Mais com que a mulher vote na mulher. Entende? Porque fala mulher empoderada, mulher empoderada. Empoderamento é relativo. Ela primeiro tem que se empoderar dentro de casa, para depois ir para a rua. Não tem por onde. Tá? Então, o que é que acontece? Eu estou falando de mulheres casadas e tal, né? Quem é solteira é dona do seu nariz, eu acho é bom. Né? Agora, isso aí eu tentei já, em todos os mandatos meus. Mesmo quando eu era secretário de Justiça, eu ficava lá martelando, não sabe? E vamos resolver, traz o projeto, faz o projeto. Não corre aí. Qual rei? Não, tá, mas eu, quando estava na Secretaria de Justiça, se eu ficasse martelando só nisso aí, eu esquecia dos presos, né, filha? Não é bem assim. A gente tem que fazer uma coisa por vez. Na época do Luiz, eu também insisti. Eu acho até que teve. Não teve, Celinha? Teve a coordenadoria da mulher ligada ao gabinete do governador. Exatamente. Exatamente. Aí depois ela foi para a Secretaria da Assistência Social, como é que é? Não. Não, foi para a Secretaria Jane, da não foi? Assistência. Não, ela foi não, a Jane era ligada ao gabinete do governador. Aí depois mudaram a lei e levaram a coordenadoria para a assistência social na época do Geraldo Altoff. Eu assumi, eu continuei lá. É diferente quando você está no gabinete do governador e quando você vai para um gabinete do secretário. Foi o que aconteceu. Né? E até então. Porque a gente também não quer coisa só para ter um nome, então né? Está. Sou isso, sou aquilo. Tem que saber como se mexer, não é? Não é verdade? Esses dias eu estava conversando até com a Celinha. Uma série de problemas que ela está enfrentando, até porque não tem um orçamento, não tem isso, não tem aquilo. Então, é pura dedicação, é puro voluntariado. Entendeu? E não é fácil, porque é muito fácil também criticar, mas vem para o lado de cá, vem ver, né? Tá, gente, amanhã, antes que eu esqueça que alguém vai perguntar alguma coisa, por favor, pergunte. Tá? Amanhã, acho que é tudo às 19 horas, né? Às 19 horas é a apresentação do Instituto Aequalis, de liderança feminina, com a professora Helena Kirten de Salles e a nossa Elisete. E quinta-feira, eu não quero perder, que isso aqui, por acaso, eu descobri, porque eu juro que eu nunca tinha pensado. Palestrante a jornalista Ângela Bastos sobre o documentário Sozinhas, que retrata a violência contra a mulher que vive no campo. Ah, é? Também não me acordo cedo para escutar. Aí, o que é que acontece? Eu estava aqui no plenário, saindo, eram as 8 horas da noite. Aí encontrei uma senhora que ela tinha de procurar uma deputada. Óbvio que não fui eu, né? Porque ela nem me conhecia. Eu digo, eu posso lhe ajudar? Aí ela começou a contar. Era uma agricultora. Ela começou a contar. Eu, sei lá, já cansada, retardada, sei lá. Eu assim, sim, mas a senhora nunca chamou um vizinho? Aí ela não me conhecia. Ela disse, mas como? Dá 4, 5 quilômetros de distância de uma casa para outra.
Aonde que ela me contou que onde elas mais apanham, são agredidas, violentadas, faz sexo sem querer fazer, tarará, tarará, é fim de semana. Tá? Fim de semana para elas é castigo. E elas só largam o marido quando se aposentam. Tá, a questão. Dependência econômica. É porque aí elas têm o dinheirinho delas, né? A questão do empoderamento como instrumento de autonomia da mulher, ele é muito importante. O empoderamento político e a educação, volto à questão da educação política, o empoderamento político faz com que a mulher aprenda a se posicionar. Né? Eu penso, né? Eu acredito, eu quero a independência do voto em casa, porque muitas hoje ainda perguntam para o marido, né? Em quem que eu devo votar? Sim. Tá? Sabe que perguntou uma senhora, chegou para mim e falou: ai, Ada, eu queria tanto votar em ti, te admiro tanto, aquela baboseira, tudo que fala, né? Eu disse: é só votar? Aí diz ela assim: ai, mas meu marido é empregado com fulano. Pois é. Eu digo: rapariga, o voto é secreto, é a O única voto é arma que tu secreto. tem. Ai, mas aí parece que eu estou enganando ele. Mas- Tá, voto quem tu quiser. Eu não tenho muita paciência. Ainda dentro dessa questão política, a mulher precisa aprender a votar em mulher, sim, mas na mulher que efetivamente a represente. Então, nós precisamos não só trabalhar os números das cotas nos partidos políticos, né, como candidatas, mas dentro das executivas dos partidos políticos e também nas cadeiras dos parlamentos. Enquanto isso não for feito, ficaremos ainda somente nas cotas das candidaturas e teremos a figura da mulher laranja, porque algumas ainda se prestam a isso. a esse vergonhoso papel da prostituição eleitoral. Porque ser laranja é prostituição eleitoral. Então, nós temos o empoderamento econômico. É preciso ajudar a capacitar essa mulher que sofreu violência para que ela desenvolva uma forma de independência financeira. Esse empoderamento, então, junto com o emocional, aí nós conseguimos um combate efetivo. E todo o trabalho realizado, desde a produção normativa até a assistência social, todos eles, é um trabalho multidisciplinar, olhando na mesma direção do combate à violência contra a mulher. Bom, eu gosto... Onde é que está o microfone? Passa lá, nega. Está com ela? Ah, está Já contigo. está lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rosana, eu sou assistente social da Ação Social Paroquial de Ingleses. A gente faz um trabalho com mulheres. A gente usa o termo que vivenciar ou sofrer violência doméstica até para poder trazê-las. Então, é um trabalho que a gente tem há 3 anos. É uma semente que a gente plantou no norte da ilha e está dando resultado. A gente está conseguindo, bem lentamente, alguns apoiadores. Hoje até foi o novo... A gente lançou um novo projeto. Todos os anos o projeto tem um novo nome para ter um novo sentido, mas o nosso foco é a mulher vítima, que sofreram ou foram vítimas ou sofrem violência doméstica. Então, esse ano, o nome do nosso projeto é Tecendo Valores. É justo isso, é o valor à vida, é a valorização, é o se valorizar, é começando dentro da casa, é tecendo a rede. E você conhecer a rede para também encaminhá-las. É justo, é o CRAS. Esse projeto nosso, ele nasceu de uma necessidade. Eu, como assistente social, atendi as famílias para recebimento de cesta básica e as pessoas começaram a pedir. A gente encaminhava para a cesta DP, mas elas não voltavam, elas não davam feedback para nós. Eu fui lá, mas a polícia não sei o quê. E a gente sentiu a necessidade, só que falta. A gente está caminhando bem lentamente, mas está fazendo. Hoje, a gente atende assim, a gente acolhe essas mulheres, faz inscrição, acolhe essas mulheres, tem psicólogas. Daí a gente tem terapias alternativas, biodança, constelação familiar, arte-terapia. Né? E a gente tem daí tem a oficina de artesanato,
ela vem até nós, ela passa pela psicóloga e vai fazendo a oficina de artesanato. E ela aprende uma profissão. Ela aprende. Ela vai, aí a gente sai com elas, faz feira. Então, é um trabalho bem de formiguinha, lento, mas a gente está fazendo. Então, a gente queria, né, apresentar o nosso projeto. Está aqui o pessoal que é da diretoria, né? E a gente quer nos colocar à disposição, né? Muito bacana. Parabéns. Como é teu nome mesmo? É Rosana. Rosana, que eu vou te homenagear, né? Eu queria uma mulher de esporte, não é isso? Então, consegui. É por isso que eu sempre digo, quem quer, faz. Quem não quer fazer, manda. Tá? Esse projeto... Então, quem quer, faz. Seja lá no norte da ilha, no sul da ilha, no centro de Florianópolis, em qualquer lugar, quem quer, faz. A minha pós-graduação foi saúde, a violência doméstica como uma questão de saúde pública. E eu sempre quis trabalhar. E eu apresentei para algumas empresas em 2015, nada. 2016, não compraram a minha ideia. Eu digo, não, nós vamos trabalhar. E foi. E a gente mudou algumas coisas e conseguiu. Já faz 3 anos. Então, Maravilha, parabéns. Vai indo, né? Vai. Então, a gente quer nos colocar à disposição. Boa noite a todos. Meu nome é Michele, trabalho no Tribunal de Justiça também com a Elisete, minha orientadora, e com a desembargadora Salete. Ada, né, o teu projeto ali eu achei interessante. Uma colega outro dia disse que foi num bar, ela não lembra qual é, porque eu queria muito saber para ir lá também. E ela foi ao banheiro no bar, e no bar, na porta, tinha assim... querida, se você estiver num relacionamento, num encontro que não está tão legal, e o negócio está complicado, vai no... Ela não... Aqui foi em Florianópolis. Não foi tu que falou? É. Ó. Na verdade, eu vi um post no Facebook e dizia assim, era num banheiro, num bar, e tinha assim, se você está num relacionamento que não está legal, o encontro, né, daí vá até o bar, O balcão. e Penha. E aí Eu também vi. E tinha os níveis, né? A gente não sabe, achei Mas legal. acontece que nós temos que oficializar, né? Sim, então achei Pra muito obrigar. legal. Achei muito legal a ideia do teu projeto. E a tua pergunta, assim, eu penso que por que a violência chegou nesse nível? Sim, a gente tem mais políticas, a gente tem mais coisas, mas a gente está devendo muito ainda. A gente diz que 180, a gente tem que denunciar, tem muita mulher tomando coragem, mas tem muita, muita, muita mulher que não vai falar. Porque ela vai bater na porta do serviço público, seja no estadual, no executivo, no judiciário, ou para uma amiga, e ela vai dizer, volta para casa, isso é bobagem, isso não é nada, e ela não denuncia porque ela não tem o acolhimento que ela deveria ter ainda. A outra coisa importante que eu acho também é que nós, mulheres, temos que olhar todas na mesma direção, como a gente está fazendo aqui, esses encontros, e essas parcerias, essa rede que a gente tem feito, todas caminhando para o mesmo lado, todo mundo olhando para o mesmo lado, porque a gente não pode mais aceitar, nem nós mulheres, nem os homens, né? O Sandro, que a gente tem conversado bastante também, é um exemplo que eu tenho visto. O Alexandre, que eu não conhecia, falei dele, não sabia que era da Tami. Então, a gente não pode mais aceitar que uma mulher hoje ela sofra violência em lugar nenhum. E hoje, quando a gente está falando, e está no setor público aqui falando para mulheres e com homens também levantando a nossa bandeira, eu fico muito feliz, porque a gente está no serviço público, a gente está numa empresa e a gente vai dar uma ideia, e muita gente, não são só homens que fazem isso. Mas é muitos homens e começam a te desmerecer. Né? A gente teve um caso de uma colega aqui que alguém falou que ela só conseguiu o cargo por causa dos belos olhos azuis. Né? Então, toda a qualidade, toda a educação dela, toda a formação não serve para nada? É que as mulheres precisam se proteger. As mulheres precisam se proteger. Né? Como a doutora Tami falou, não há motivo nenhum que justifique a violência. Mas nem que ela tenha andado pelada na rua, não é motivo. Não tem o que justifique. E as mulheres precisam se proteger. Porque qualquer uma no lugar dela faria o quê? Será que faria diferente sob pressão? Será que faria diferente com filho pequeno? Será que faria diferente com dependência financeira, emocional e tudo mais? Então, enquanto nós não desenvolvermos a capacidade quase impossível de nos colocarmos 100% no lugar das outras pessoas, nós não devemos abrir a boca para criticar,
mas proteger. Se a gente tiver que abrir a boca alguma coisa, é para proteger a mulher. Sororidade. É isso, assim, eu acho que a gente não pode mais permitir violência em nenhum espaço, gente. A gente sofre muita violência ainda no nosso trabalho também. A gente vai falar uma coisa e a gente começa a se sentir incapaz porque eles estão rindo do que eu estou falando, e vem um homem e fala a mesma coisa e todo mundo aplaude. Né? A gente não pode mais permitir esse tipo de coisa. Eu, outro dia, estava conversando numa roda de amigos e eu falei o seguinte, assim, eu sei que a gente está longe ainda, mas a gente está no caminho certo. Hoje, ninguém mais pode dizer que não sabe que existe violência contra a mulher e ninguém mais pode dizer que isso não existe. Né? Não tem mais ninguém que possa dizer. Mas eu sonho com um dia que, quando eu falar de violência doméstica, né, para meus filhos, né, para os meus netos, eles fiquem com a mesma cara que a minha sobrinha fez, que tem 8 anos, quando ela me perguntou, tia Mi, como é que vocês faziam pesquisa na escola, né, que vocês não tinham internet? Eu disse, não, a gente ia na biblioteca e pesquisava em livros, tinha que pesquisar à mão. Ela fez, o quê? Sabe? Eu quero que um dia, quando eu contar que uma mulher era tratada do jeito que a gente é tratada hoje, seja essa cara que todo mundo faça. Legal. É isso. Ô, Mari. Bem, eu não vou me... Por favor, Etusa, desculpa. Não, Denise, eu queria aproveitar que foi falado no atendimento humanizado. Então, assim, realmente, Michele, cada vez mais a gente tem que investir na capacitação desses profissionais. Porque nós estamos falando no atendimento da mulher vítima de violência, mas vocês imaginem, chegando nesses locais, né, seja delegacias, mesmo que as especializadas no tribunal, na polícia militar, nos CRAS, nos CREAS, uma índia, uma negra, uma quilombola, o público LGBT, a dificuldade é maior ainda, sabe? De dispensar um atendimento, um acolhimento humanizado por todas as questões, né? Então, assim, tem que realmente investir nas capacitações. Esses profissionais, eles precisam ter um olhar diferente. E quando a advogada fala na educação, aquele olhar que os professores eles foram preparados e, por um bom tempo, receberam capacitação para diagnosticar a criança que é abusada, né, a criança que é vítima, também tem que começar a olhar para uma criança que vive num ambiente de violência doméstica, porque todo o entorno sofre. E, às vezes, o déficit de atenção da criança é justamente por ver a sua mãe sofrendo violência, a hiperatividade que ela tem, né, o rendimento escolar, o comportamento dela num todo, ele também tem déficit por conta lá do que ele tem no seu entorno, né, no seu ambiente familiar. Então, passa por essas capacitações desses profissionais, com certeza. E, para tudo isso, a gente precisa de orçamentos, né? E aí eu volto, né, lá onde foi falado no desejo de ter a secretaria, com certeza melhoraria muito a questão da política. É uma secretaria, né, de Estado, da política da mulher, sem dúvida, nós teríamos melhores condições de tratar a política da mulher. Em Lages, o único município no nosso estado que tem uma secretaria municipal da mulher é Lages. E aí a gente já tem dados positivos da atuação de ter uma secretaria, de ter uma estrutura, né, da política da mulher, com números de feminicídio lá diminuindo. Né? Então, só para aproveitar. Desculpa, Denise. Não. Inclusive, a tua fala, eu já iria complementar alguma coisa no sentido de que, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente não deve jamais esquecer, eu penso, principalmente quem está no Legislativo, de dar uma atenção especial às mulheres das classes populares. Porque eu sou tenente-coronel da Polícia Militar. Na década de 90, início de 90, trabalhei em Blumenau e eu vi uma situação muito humilhante que eu esperava que agora não fosse ouvir ainda, que chamada para uma ocorrência onde os vizinhos disseram
que o cidadão fazia a esposa comer a comida na casa do cachorro. Então, colocava o prato para que ela comesse lá, para humilhá-lo. E, naquela oportunidade, foi alguém que denunciou, nós subimos lá no morro, lá atrás e tal, e era um domingo, e é claro que o cara disse que não, e ela também disse que não. Mas tinha realmente um pratinho lá na frente da casa, enfim. E não tinha a lei Maria da Penha, enfim, eu também não tinha, mas dei aquela bronca no cara, e eu fui chamada para uma outra ocorrência. E, mesmo assim, que era uma fuga no presídio, depois eu voltei lá à noite. Né? E daí, falando com o cidadão, o que era? Ele era caminhoneiro e ela trabalhava com a prostituição, na época, e ele disse que lhe daria uma vida boa aqui em Santa Catarina, ele era do Paraná. E a vida boa era aquela humilhação. E ontem, quando nós estávamos num evento, também foi narrado um exemplo só que daí ele não dava, no meu caso, a denúncia é que ele colocava comida para ela comer lá na rua com o cachorro. E a de ontem, a fala, que me chamou muita atenção, ele tirava a comida dela da mesa para dar para o cachorro. Então, vejam, é uma situação que, por falta de discernimento, ou por não acreditar que ela tem aquele direito, então a gente tem que estar capilarizando os nossos braços nesses locais. Nós temos que olhar aí a sororidade, que eu repito, e a questão do empoderamento, né, que eu tenho o conceito de empoderamento, aquele do qual tem, inclusive, a Jamila Ribeiro usa, esse é o que eu levo também. O empoderamento é coletivo. Eu sou uma mulher empoderada quando eu consigo trazer outras para o meu status quo. E nós temos que fazer isso. Se as feministas, no início do século XVIII, elas conseguiram, nos meados do século XVIII, XIX, né, conseguiram, por que nós hoje não vamos conseguir, que temos também esse veio feminista? Até porque o dia 8 de março é para isso, né? Para a gente lembrar daquelas que lá atrás lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque não foi gratuitamente. Né? Muitas queimaram seus diplomas de mestrado, de doutorado, porque ganhavam muito menos que os homens. E hoje nós temos que fazer, nosso movimento é esse, de trazer essas mulheres que estão sendo vítimas de violência, que ainda estão sendo feitas comer na casa do cachorro, que venham para um espaço de dignidade. Então, queria só lembrar das nossas mulheres das classes populares. Muito obrigada. Mas, como é o teu nome? Edenice Fraga. Oi, Edenice. Quero te dizer uma coisa, o que tu falou aí, eu já faço há 40 anos. Tá? Agora, eu era tida como louca, tá? Já desde guria nova. Ninguém dizia que eu estava à frente do meu tempo, que eu estava numa bela causa. Sofri vários preconceitos, várias piadinhas, entende? Mas o que é que acontece? A mulher, quando sofre uma piadinha, uma besteirinha que escuta, por isso que eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua, sabe? Ela se omite, ela se encolhe quando ela tem que enfrentar. Não quer ser deselegante. Entende? Eu fui super bem educada, super bem amada, pais maravilhosos, tudo eu tive de bom na vida. Mas já era meu isso. Então, o que é que está faltando? Que eu vejo, eu tenho filha de 45 anos, de 50 anos, que não tem nada a ver comigo. E elas foram criadas dentro desse mundo. Até, como é que eu vou te dizer, ideologicamente são bem piores do que eu, né? Mas é só dentro de casa. Então, o que está faltando... Eu tenho netas de 17 anos, 18 anos. Né? O que é que está faltando, eu acho, para essa juventude? Que eu me espelho muito nessas turmas assim. Entende? Está faltando a mulher se unir. Minha neta, esses dias, disse: ô, vó, tu tens noção de quantas mulheres votaram em ti? Eu disse: não. Eu não tenho mesmo. Porque tu já notou que a mulher ela não se arruma para o homem dela? Quando é namorada, quando é noiva, 2, 3 anos de casado, tudo bem. Depois ela se arruma para amiga, para saber se a amiga está melhor, se não está melhor, bem vestida, o sapato, a bolsa, o brinco. Entendeu? Então, esse negócio, a cultura da mulher, nós também temos que mexer. Ela tem que se arrumar para ela. Não é? Ela tem que se arrumar, ela tem que se amar primeiro, né? É o alto valor.
Se eu te disser que eu conheço uma, e a advogada? Ela largou do marido, o marido trocou a bichinha. Vamos para fofoca. O marido largou a bichinha, era um advogado. Ela também. Sofreu horrores, blá, 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 aquela confusão toda, que a mulher faz aquele drama, né? Entendeu? Sabe o que aconteceu? Ela arranjou um namorado, outro advogado. Quando ele começou a saber que ela estava saindo para jantar fora, para isso, para aquilo, para aquele outro, ele começou a ficar na casa dela e ver os filhos. Tudo na hora que ela ia sair. Começou a dar presente, não dava mais nada. Aniversário, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, tudo ela estava ganhando presente. Até que ela resolveu aceitar um convite dele para ir viajar. Ela foi num voo e no outro. Porque a outra, a filial não podia saber. Tá? Resumo, até hoje ela é a mãe do marido. E ela disse para mim, é a melhor coisa do mundo, não lava uma cueca suja, não sei de parte de mim, não sei nada. Eu digo, como é que tu te presta, mulher? Mas ela era apaixonada por ele. Sim, exatamente. Sei. Falar isso. Ter coragem de fazer isso. E fica no inconsciente. Mas é bem isso aí, criatura. Garanto que ela ouviu alguma cena. Feliz da vida, como cantar a música da malandra. E disputar Isso com não essa é cultura, mídia. né? Isso é descultura. Isso é descultura. Mas vem cá, essas músicas que a gente escuta hoje, gente, São apelativas. são apelativas. Né? Desculpa os homens, é tudo dor de corno. Quando não é de corno, é mulher que não presta. Olha, às vezes como eu viajo muito para o interior, né? Então, às vezes eu já tenho saco cheio do meu CD, mas bota na rádio. Eu digo assim, aí a gente põe na rádio. Meu Deus, a cada música. Acho que o Sandro quer fazer uma pergunta ali, ó. Tomar a liberdade de falar. Eita! É isso aí, Sandro! No início do evento, a deputada Ada falou da questão da dificuldade de educar um homem depois de 40 anos. E a deputada Marlene falou que é necessário hoje também a gente iniciar essa conversa com os homens. Eu tinha necessidade de escrever um artigo a respeito da Lei Maria da Penha, estava interessado em escrever e estava meio perdido. A professora Elisete sugeriu um tema que até então não tinha me chamado a atenção e que muitas vezes nos eventos que falam de violência doméstica, a gente acaba não se percebendo também dessa questão, que é a reeducação dos homens. O artigo 35 estabelece, dentre outras questões, a possibilidade de se criar centro de reabilitação e educação dos agressores. Só que isso pouco é falado. Muita gente fala do empoderamento, da violência, de punir o homem, de prender o homem, e pouco se fala da reeducação. Eu acabei percebendo, durante estudos, e auxílio também do gabinete da desembargadora Samariva, que nós temos hoje no Brasil cerca de 25 centros apenas que tratam dessa questão. Em Santa Catarina, nós temos um que é pioneiro, em Blumenau, já desde antes da criação da Lei Maria da Penha, ele já funcionava em Blumenau. Nesses centros, em regra, as pessoas são encaminhadas somente mediante decisão judicial. São agressores envolvidos com agressões pequenas, lesões leves e até ameaças, e lá eles passam, não existe uma dinâmica estabelecida em todos os grupos, mas geralmente são reuniões realizadas e o agressor é obrigado a cumprir um ritual ali, participar de todas as reuniões e depois sair dali, se prestar novo, comparecer em juízo e prestar contas ao judiciário. O índice de reincidência de agressões é muito pequeno, nesse caso, esse centro de reabilitação dos agressores. E é necessário, gente, não apenas investir na punição, não apenas investir em cadeia, é necessário também investir na reeducação. E é possível, sim, alterar essa educação dos homens. Basta ter um incentivo maior, um maior investimento dos governantes e do judiciário, que também tem o apoio necessário, né? Mas que a gente até a conscientização das próprias mulheres, que a gente possa cobrar disso, que sejam aplicados em outras cidades. Eu vou aqui já soltar, não vou contar tudo, mas eu sei que em Florianópolis daqui a pouco também vai ter um centro, que é centro feito em parceria de judiciário com a UFSC, né? A gente vem acompanhando. E esperamos que outros centros desses se multipliquem pelo país. Nós temos outro em São Paulo, também Santo André, que é muito conhecido, também desenvolve o mesmo trabalho, e lá eles estão replicando em outras cidades de São Paulo, e eles dão cursos também em outras cidades. Até a gente está já fazendo um esboço, que a gente pretende levar para a deputada Marlene, que hoje é presidente, a primeira mulher presidente da Escola Legislativa, né? É bom fazer esse registro.
A gente está já fazendo o esboço desse projeto, um evento para tratar exclusivamente da questão da reeducação dos homens. A gente quer trazer esse debate também, porque é importante. Não apenas falando de empoderamento, falar da prisão, mas sim também da reeducação dos homens. Tá, obrigado. Perfeito. Sandro, eu tenho muito orgulho de ter sido sua professora de Direito Penal. Olha só, né, lá no início da faculdade e agora membro da comissão. Então, eu quero registrar aqui o meu contentamento, o meu orgulho de ter sido sua professora de Direito Penal. Essa questão ela é muito importante, mas eu tenho assim conversado, quando eu falo a respeito dessa questão da educação e da socialização, geralmente eu tenho tirado o rei. Primeiro, o homem que é educado, ele não agride, né? Assim como o ser humano que é socializado, ele é educado, ele não delinque. Então, nós temos que, esse rei, ele tem que vir junto, assim, entre parênteses, né? Para nós trabalharmos essa questão da educação do homem para não agressão, né? Da socialização do ser humano para uma convivência de paz e passividade na sociedade. É isso aí. Estou aqui para escutar. Fala que eu discuto. Boa noite a todas e todos aqui. Queria colocar, em relação ao que você colocou, o projeto, né? Que esses projetos que às vezes acontecem, à parte, que às vezes não tem nem governo nem nada ajudando, que acontecem e que fazem toda a diferença. De novo, volto aqui a falar da questão de um projeto que nós temos há 13 anos, que é o PVC, Pré-Vestibular Comunitário Gratuito, desde 2000 e... Ele tem 13 anos, já, 2005. Ele surgiu, a princípio, para atender adolescentes lá da comunidade do Campeche, do Sul ali, a questão das drogas. Porque todo mundo eles eram marginalizados, era a turma do muro, aquela coisa da vala, era assim que éramos chamados. Mas não eram jovens desconhecidos, não era alguém que vinha, não. Eram filhos das famílias locais. Exatamente. Eram crianças que a gente viu nascer e conhecia as famílias. Então, tinha que se fazer alguma coisa. E a gente começou a participar da Associação de Moradores de Campeche, que é a MOCAM, para poder fazer. E surgiu esse projeto. A princípio, era para isso. O que é que nos chamou a atenção? Primeiro ano, não, né? Mas no primeiro ano vieram mais homens. Tipo, os homens estão mais disponíveis. Para eles é mais fácil, né? Toda a condição. Mas começou, hoje nós já temos quase 80% de mulheres. E esses projetos, como são, ele era para ser isso. Mas nós fizemos muito mais do que isso. Nós não queremos apenas colocar pessoas simplesmente numa universidade. Porque, se a gente não prepará-los, inclusive para estar lá, eles vão dizer, os que estão lá, que não é o lugar deles, que eles são de cotas, que eles não mereciam estar ali. Então, eles têm que se empoderar disso também. E isso acontece também com a questão das mulheres. O que aconteceu? Essas mulheres começaram a vir. Essas mulheres, nós temos já tivemos de 17 a 72 anos de idade. Não tem questão de separar por idade ou qualquer coisa nesse sentido. Todo mundo tem que fazer o trabalho, caminhar junto ali. E a gente leva pessoas para fazer palestras, além das aulas normais, nós temos as aulas especiais, onde a gente leva todo e qualquer tipo de palestras. A questão das violências, todas as que tem, tudo política, isso e aquilo. Lógico, eles vêm de uma escola pública, a deficiência é altíssima, a autoestima desse pessoal maior ainda. Então, a gente tenta fazer isso. E a gente traz muito essas palestras, eles ficam meio assim, às vezes não querem, mas faz toda a diferença, inclusive nos vestibulares, Enem e tudo mais. Mas o que acontece com as mulheres? O que a gente começou a ver, um dia aconteceu uma situação, a gente assim, vamos fazer agora uma palestra sobre, vamos trazer a questão da violência contra as mulheres. A nossa, o espanto nosso foi que daquelas mulheres, daquelas meninas e mulheres ali, ou elas, todas, tá? Ou sofreram, ou estavam sofrendo violência. E a gente achou aquilo muito estranho, pensando, pô,
num pequeno grupo, que são 140 estudantes, como é que pode ter tanta mulher que sofre disso? Muitas nunca haviam comentado com ninguém, porque a família, a mãe e tudo mais, não poderia não acreditar nelas. E elas nunca falaram. E a coisa acontecia dentro de casa. O pai, o irmão, o padre, as coisas nesse nível. E a gente desencadeia uma situação ali. Mas elas começam a ter a vontade de falar, de contar. Choram muito a princípio, algumas não falam e depois vêm. Ano passado, o que a gente fez? Fez uma prática lá. E outra coisa, eu acredito muito quando esses debates têm homens juntos. Porque eles não sabem o estrago que eles fazem na vida de uma mulher, porque eles passam pelas mulheres. Essas mulheres passam a vida inteira e, muitas vezes, elas não se recompõem mais emocionalmente por causa daquela criatura que nem sabe que ela existe. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Aí, nessa vez, então, eu acho que o homem tem que estar sempre junto, sim. Tá? Às vezes, tem todo um trabalho, achei bem interessante o que foi colocado aqui também. Eu acho que a gente tem que falar para os homens, e não é a penalidade da prisão, não é a penalidade, não. Eu acho que é tentar, sim, porque eles estão nesse processo, nesse sistema que está aí. Todos nós somos vítimas disso. E dessa vez que nós fizemos uma discussão com as mulheres numa sala, e um outro grupo estava com os homens na outra sala. E eles começaram a conversar sobre essa questão, e eles ficaram meio assim, né? Eles ficavam meio assim, incomodados, inquietos, desconfortáveis onde é que eles estavam. No grupo das mulheres, ouvi tudo, a mesma coisa, a questão de choro, a questão de surpresa, dela saber que ela tem o mesmo problema, mas ela não falava, eu também não falava e ninguém falava. E a gente vai vivendo com essa dor. E o momento do falar ali foi uma terapia, na verdade, conjunta ali, uma terapia muito interessante, e depois juntamos os dois grupos na última etapa e fizemos aquele jogo de poder, não sei como é que se chama, e colocamos todas as mulheres e homens na mesma linha e começamos a fazer as perguntas de acordo com a questão do assédio, da violência. Quem é que sai, quem é que não tem medo aqui? Os homens iam para frente, as mulheres ficavam para trás, pouquíssimas iam para frente. Quem é que não sai quem não faz caminhada? Quem faz caminhada e se sente insegura? Aí as mulheres. Foi essa pergunta e eles não se mexeram mais. A única que eles se mexeram ali. Quando se viu, a gente pediu para que todo mundo olhasse para frente e para trás para ver onde é que eles estavam e onde é que elas estavam. E aí começou a falar o que a gente tinha feito na outra sala. Tem homens ali que chegou a chorar porque, eu não sei se mais sensíveis, ou lembrando alguma coisa que talvez ele tivesse feito para alguém, alguma coisa. Aquilo ali foi assim, uma coisa muito interessante e tem que se fazer. E a questão das mulheres, nós temos muitas mulheres com as violências, como eu falei, e os maridos, muitas vezes, não querem nem que elas estejam estudando, tá, pessoal? Tem homem ligando o tempo todo, vem porque o filho está aqui, tu abandonou o filho, que não sei o quê. A pressão psicológica é uma violência muito grande. Mas quando elas se empoderam, quando elas entram numa universidade, quando elas se dão conta, não tem homem nenhum que vai fazer mais nada com essa mulher. Então, a questão do empoderamento da mulher passa necessariamente pela questão financeira, sim. É o psicológico dela, mas ela não consegue dar passo, porque a primeira coisa que ela escuta, e ela acredita naquela criatura que diz que ele não vai levar nada dele, a casa é dele e tudo é dele, e ela fica naquele medo e ali ela fica congelada. Então, assim, a questão da liberação dessas mulheres para isso, assim, de fortalecer, dela se emancipar, inclusive estudando, se capacitando, não tem preço. Essa não retorna nunca mais e nunca mais ninguém. Não vai ter um homem que vai fazer alguma coisa nesse sentido. E a Ada está certa quando diz que, muitas vezes, a gente fica naquele finismo. Eu sou fina, eu não posso. Não, tem que falar, tem que berrar, sim. Tem que fazer, porque quando eu senti algumas vezes isso, inclusive uma vez tirando carteira D, tá? Porque é para motorista de transporte escolar,
Eu cheguei na sala e perguntei assim, aqui é a sala... Não, aqui não, uma das criaturas, não, aqui não é a sala, não, aqui é só de homem, é carteira D. Não, então é a minha. Como tu estás aqui, carteira D? Tá, entrei, aí um outro cara assim, nem liga, é um idiota esse cara, estavam lá se pegando. E terminou tudo, eu fui uma das melhores que passei ali, e aquela criatura não passou. Ele reprovou. Então, é desse jeito que a gente faz, mas não é se calando mesmo. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu quero fazer uma pergunta para a Elisete, prof. Você falou em abrir a caixinha do judiciário, né? E eu pensei em educação, como todos falaram. Eu queria saber quando é que se abre a caixinha da política e quando é que a gente vai ensinar os cargos de poder a respeitar a gente e não exigir coisas que a gente não pode dar para conseguir coisas que eles acham que a gente tem que fazer. Então, assim, é bem complexo. Eu acho que a gente tem que ensinar eles, nem que seja obrigado a ouvir o que a gente está falando, porque eles estão em cargo de poder e eles simplesmente te demitem porque eles querem uma coisa que você não quer dar para eles. Ou você não faz o que eles querem que você faça. E isso causa muito as laranjas, porque a submissa é a laranja. Agora, quem vai lá e diz que eu vou fazer, só se tu fizer aquilo, só se tu fizer aquele outro, e acaba que tu não consegue andar para frente, né? Então, se todas as mulheres que passassem por essa situação dissessem não, eles não teriam a quem assediar. Essa é a primeira questão. Passa pela educação da mulher, passa pela educação do homem, mas existe uma tradição negativa que precisa ser quebrada, maçã. Ela precisa ser quebrada. O empoderamento da mulher passa pelo empoderamento intelectual. Em 27 anos de poder público, eu já passei por situações exatamente de me impor no mundo, né, estritamente masculino, que é o Poder Judiciário. Na época que eu comecei a lecionar, com 20 e poucos anos, dentro da universidade não foi diferente. Eu já tive que lutar, né, por um lugar em que disputavam o professor, um homem queria o meu lugar na aula de Direito Penal e Processo Penal, porque ele achava que dar aula de penal e processo penal não era para a mulher. E foram os estudantes que me deram maior apoio, enfim, eu consegui vencer essa batalha dessa forma. Então, é exatamente no empoderamento coletivo que nós vamos conseguir vencer. E não é não em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, porque aí nós vamos inibir, nós temos que deixar o homem constrangido de chegar perto de nós para propor alguma coisa, fazer alguma proposta indecente. Pode ter certeza que o início do caminho é esse. É fácil? Não é, porque muitas vezes, como você falou, tem um cargo por trás disso, tem uma situação, mas dizer sim e se submeter é um cala-boca. A mesma coisa da situação laranja na política. Só vai acabar quando a mulher quiser que acabe. Atitude, maçã. Não tem outro remédio. É atitude, exatamente. Exatamente. Você fala não, é não, só que você está sozinha. Quando você exatamente, por causa disso. As amigas suas falam assim, se vier com seu emprego, tem que pagar suas contas, e agora? Mas é que tá, porque a gente fala em empoderamento. Tem que dar as mãos. As mulheres temos que dar as mãos. Temos que dar as mãos. Claro. Perfeito. Amanhã a gente vai falar isso aqui, amanhã às 19 horas, viu, Maçã? Acho que quando a sobre gente as carreiras. Quando a gente vai, e seja para onde a gente for, nós precisamos nos levar juntas. Esse é o segredo, né? Eu penso que, se eu tenho um cargo, eu preciso me cercar de pessoas competentes, sim, porém, eu tenho que lembrar que entre nós, mulheres, existem muita competência. E a gente esquece disso quando chega lá. Muitas de nós esquecemos. Podem colocar a mão na consciência aí, que vocês vão lembrar de 1 milhão, na consciência não, mas na memória, vocês vão lembrar de 1 milhão de mulheres
né, que chegaram em algum lugar e tem lá, posso falar por mim, assim, eu tive um cargo de diretoria numa estatal recentemente, eu tinha 9 cargos diretos de chefia, eu tinha 5 mulheres e 4 homens. Então, eu tinha outros 4 cargos espalhados pelo Estado, também de chefia, e eu tinha 2 mulheres e 2 homens. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Mas, quando a gente chega lá, foi a Tami me conhece há bastante tempo, foi meio que até uma surpresa o convite, né? Mas, quando eu cheguei lá, eu pensei, bom, se eu me acho muito boa no que eu faço, eu conheço um monte de mulher boa também. Então, vamos lá, vamos achar aqui entre nós. Às vezes, você não pode buscar lá no seu grupo de pessoas, mas você tem dentro daquela empresa, como eu estava dentro de uma estatal, e eu fui identificar, né, as habilidades daquelas mulheres que estavam no meu entorno, e eu confesso, eu não consegui, eu poderia ter nomeado até mais mulheres ali, só que algumas não aceitaram o convite. A gente também tem esse direito de querer ou não querer estar em algum lugar, né? Então, eu acho que a base de tudo isso, gente, é que vamos juntas, sabe? A ideia do juntas somos mais fortes. Eu cheguei. Então, se eu cheguei, todo mundo tem que estar aqui embaixo. É a ideia da rede, sabe? A gente precisa se levar. E eu acho que, para o que tu está dizendo, se fosse assim, eu também não vou, não dá para demitir todo mundo junto. Então, acho que é por aí. Na Comissão das Mulheres lá e falo por que a coordenadoria da mulher está fechada desde o dia 1º e que ninguém fala nada, entendeu? Cadê as mulheres? Desde o dia 1º de janeiro a coordenadoria está fechada, a coordenadoria de juventude está fechada, a igualdade racial está fechada. E cadê essas mulheres? Cadê? Eu falei com a minha filha, 16 anos, ela falou assim, resistência, bababá. Eu falei, resistência é isso aqui, ó. A gente tem resistência que falar. é se juntar vocês e ir lá, cadê os nossos direitos? Onde é que a gente vai bater? Vai reclamar para quem? O cargo de poder é eles que demitem, eles que mandam, eles fecharam e acabou. E cadê nós fazendo alguma coisa? Segunda-feira da semana que vem, sem ser nessa, na próxima, tem a Comissão do Direito da Mulher na Câmara dos Vereadores. Nós temos que exigir que as coordenadorias abram e funcionem de novo, gente. Segunda-feira, hein? 2 horas, lá na Câmara dos Vereadores. Põe no grupo, Maçã. Põe lá no grupo. E depois eu te falo o que eu já fiz nesse sentido, tá? As mulheres que me antecederam, claro, vai avançando o horário, mas a gente vai querendo colocar a nossa opinião. No Brasil, nós vamos estar vivendo, nesses momentos, tempos bastante sombrios, né? Com o desmonte das políticas públicas, com o questionamento das cotas nas universidades, com as políticas de habitação para as populações empobrecidas, e esta população, na grande maioria, são as populações negras. E as estatísticas têm mostrado que a grande maioria das violências contra as mulheres, a que está no ranking, são as mulheres negras. Tanto na violência doméstica quanto na violência urbana. São as mulheres negras que são as vítimas de todo tipo de violência contra o seu corpo, contra a sua ideologia, contra a sua etnia, porque nós vivemos em um país extremamente racista, que quer demonstrar que não é, há uma falsa democracia racial, o Sul é racista, e essas mulheres são vistas como objeto do desejo para o brinquedo sexual. Então, eu acredito que também, na discussão do 8 de março, e na discussão da academia, na discussão da vizinhança, na discussão aqui no parlamento, tem sim que haver de se discutir sobre as mulheres negras. Há de haver um corte, não só de falar de mulheres, mas de falar das etnias. A Aretusa falou sobre as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres do grupo do GLBT+, enfim. Negras. E as mulheres negras, e essas mulheres todas, elas estão se agrupando, elas estão formando pequenos grupos para poderem, de alguma forma, estar liberando o seu desejo de ser ouvida, né? Mas nós precisamos pensar, no momento em que nós pensamos de política para as mulheres, na coordenadoria, seja na secretaria estadual, seja nos partidos políticos, que há grupos montados, né, a de juventude, de mulheres, de idosos, enfim, há de se fazer o corte para os grupos étnicos.
As mulheres negras precisam estar inseridas na pauta, porque somos nós, as mulheres negras, que vivemos o maior número estatístico de violência. E em Santa Catarina, sim, e em Santa Catarina não é diferente. Por quê? Porque nós somos o alvo preferencial dado a um processo escravocrata, dado a um desejo midiático de que essa mulher sensualiza, então ela pode ser violentada a qualquer momento, porque o corpo dela está ali exposto mesmo para isto. Né? Então, quando nós formos discutir, nós já estamos discutindo as questões voltadas às mulheres, temos sim que fazer o corte de políticas voltadas para as mulheres negras. Com certeza. Oi, boa noite. Queria aproveitar a oportunidade que está presente aí todos os poderes, né, judiciário, legislativo, executivo, e pedir uma especial atenção para a violência psicológica. Hoje eu vi que alguém postou que 45% dos feminicídios eles ocorrem porque os homens não aceitam o fim do relacionamento. E muitas vezes chega ao feminicídio sem ter um crime de ameaça, sem ter uma lesão corporal antecedente. Simplesmente é a violência psicológica. A mulher, às vezes, sofre anos calada, anos sofrendo aquela pressão de não conseguir se livrar daquela pessoa, porque ela não está ameaçando ela, eu vou te bater, eu vou te... Não ameaça, ele ameaça a si mesmo e faz a pressão e a violência psicológica. Eu vou me matar. E a mulher continua naquele relacionamento sem saber o que fazer. Então, fica um desafio aí. Eu trabalho há 10 anos com enfrentamento à violência e eu acho realmente um desafio a gente enfrentar esse tipo de violência. E, muitas vezes, fico sem saber o que fazer, né, e como agir também nesses casos. E fica aqui o meu pedido para a gente pensar junto em algumas ações, em educação desses homens, porque eles simplesmente não aceitam o não, eles não têm limites, e esses são os homens que, mesmo registrando a ocorrência, tu tendo medida protetiva, eles não vão respeitar a medida protetiva. Porque eles não respeitam a mulher, não respeitaram o não da mulher, não vão respeitar a medida protetiva. Eles vão insistir, 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 até que acontece o feminicídio. Então, fica aqui meu registro. E só mais uma coisa que eu queria dizer aqui, sobre o empoderamento da mulher. Isso faz 3 anos, tá? Num atendimento que eu fiz, uma senhora que me marcou muito. Ela procurou o serviço, eu trabalhava num centro de referência da mulher no Rio Grande do Sul. E, no atendimento, né, ela relatou uma violência psicológica, com certeza, não tinha nem violência física. E aí conversamos durante muito tempo e, no final do atendimento, ela chegou para mim e disse assim: mas, doutora, eu posso sair de casa sem o meu marido? Eu concordo plenamente contigo. A pior que tem é a psicológica. E quando os filhos não são usados, também. Porque também tem. Tem, e eu conheço, tem endereço, tem nome, só que eu não vou falar aqui. Deputada, só para... Desculpa, eu pedi para falar um minutinho só. Porque a relação da violência, quando a gente discute a violência, a gente não coloca a violência racial como sendo um elo fundamental psicológico na estrutura de uma pessoa. O impedimento, enquanto ser negro, é muito diferenciado na sociedade sempre, tanto quanto o enfrentamento de nós mulheres. Mas o que eu gostaria de registrar é parabenizar, como a colega disse, o Executivo, Judiciário, Legislativo, em especial a bancada feminina, que nos remete a Antonieta de Barros, que nos remete à luta pela educação, que nos remete à luta do feminismo, do movimento feminista e do movimento negro. E dizer, como disse Mangueira, vamos contar a história que não é contada, né? A história que a história não conta. É o samba-enredo da Mangueira, campeã, que desconstrói a ideia de que nós, negros, éramos escravos e só. Eu só gostaria de finalizar me despedindo, agradecendo. Deputada Ada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Mariane, pela organização do evento. Deputada Marlene, doutora Tami, Celinha, Aretusa, todas essas parceiras. Amanhã
às 19 horas, estaremos conversando a respeito do Instituto Aecolis de Liderança Feminina, que nasceu de uma pesquisa sobre as carreiras, as mulheres e as carreiras. Então, fica aqui o convite para voltarmos a esse plenário, para conversarmos um pouquinho, professora Helena, da Universidade Federal, e eu, estaremos aqui para conversar um pouquinho a respeito disso. Muito obrigada e boa noite a todos. Gente, tem até dia 28. Todo dia. Tá? Agora tem que trazer mulher, né? Senão daqui a pouco a gente está falando para as cadeiras. Cada uma traz 3. Queria agradecer a presença de cada uma de vocês, né? Guerreiras, heroínas e mulheres que realmente querem lutar, não querem enrolar. Aos homens, principalmente, né, que estão aqui, porque nós precisamos... não é mendigando, não. Né? Porque às vezes ela está cheia de si. Elas precisam da gente. Né? Não é isso. É o companheirismo, é nós lutarmos juntos por um objetivo, convergendo numa única ideia. Então, muito obrigada aos advogados aqui presentes. Né? Tu também é advogado de óculos e barba? Doutor Alexandre é promotor de justiça na comarca de Palhoça. Ao promotor, né? Muito obrigada mesmo. A gente se sente até envaidecida, principalmente ele que usou a palavra e formatou muito bem e muito necessário urgentemente. Conte comigo, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Boa noite.